A Feiticeira Escarlate hoje é sem dúvida uma das super-heroínas mais conhecidas da cultura pop, principalmente por causa da sua interpretação pela Elizabeth Olsen, justamente na franquia do MCU. Entretanto, um grande mistério que envolve por trás da personagem foi justamente como as suas principais mídias em que ela foi adaptada abordaram as suas habilidades extraordinárias. E é nesse vídeo que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Se você é novo no canal, antes de mais novo eu tenho que pedir a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdos de qualidade aqui para o canal. Além de, é claro, divulgar os nossos vídeos para o maior número de pessoas possível. E desde já peço desculpa pela minha ausência, porque a vida aqui fora tá uma correria. Olha, me dá um ódio! Menina, me dá um ódio! Mas eu sempre procuro deixar pelo menos um vídeo aqui para que o público possa debater e usufruir de um material de qualidade. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Bom, originalmente a Feiticeira Escarlate ela participou da primeira formação da Irmandade de Mutantes, junto com seu irmão Pietro Maximoff, o Mercúrio. Posteriormente, eles partiram para os Vingadores para tentar se redimir de suas atitudes criminosas, embora essas atitudes fossem justificadas por uma dívida de gratidão ao Magneto por tê-los salvos de um ataque extremista dos humanos. Entretanto, mais para frente, é descoberto que o Magneto era o pai de Pietro e Wanda, e essa ideia foi aceita durante muito tempo no universo Marvel, só tendo um retcon, ou seja, uma pequena alteração lá em 2015, que, se eu não estiver enganado, por aí, dizendo que na verdade eles são frutos de um experimento do alto evolucionário. Mas via de regra, o que o grande público tem ideia é que Wanda e Pietro são mutantes. Mas falando da Wanda por si só, a Wanda nasceu com a habilidade extraordinária ou mutante de manipular a probabilidade. E o que isso quer dizer? Que graças ao seu psiquismo, ela pode fazer que coisas improváveis aconteçam, que a física comum não pode explicar, como por exemplo, combustão espontânea, fazer uma pessoa cair do nada, controlar os poderes dessas pessoas, entre outros feitos. No decorrer da sua história, nos quadrinhos, a Wanda mostrou que na verdade ela tinha a habilidade natural de controlar a magia do caos, a tão falada magia do caos, que foi abordada tanto em WandaVision como também em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Mas vale ressaltar que até ela chegar a esse patamar de grande feiticeira, ela passou por um inúmero processo de evolução. Ela chegou a um ápice de poder tão grande nos quadrinhos que foi capaz, pelo menos ela estava desequilibrada emocionalmente. É que eu estava desequilibrada, tomando remédio de tarja preta. De praticamente extinguir a raça mutante justamente após os eventos da Dinastia M, deixando apenas 200 mutantes com seus poderes ativos, tendo matado muitos no processo em que perderam seus poderes mutantes, o que causou na Wanda um estado devastador de culpa que ela só veio tentar consertar muitos anos depois. Quando a gente chega em X-Men Evolution, a Wanda também é trazida como uma das mutantes mais poderosas do desenho, simplesmente porque, além de ser filha do Magneto, o próprio Magneto não conseguia controlar os poderes da filha, tanto que ele a trancafiou em um hospital psiquiátrico. E eu gostei muito do X-Men Evolution, que abordou justamente esse aspecto da mente caótica da Wanda, desses traumas da Wanda. E quanto mais raiva ela tinha, com maior intensidade os seus poderes se manifestavam. Tanto é assim que ela foi capaz de derrotar os X-Men sozinha, sem a menor ajuda, como também
quase destruiu o Magneto em um ataque de fúria. E foi uma das personagens que, sem dúvida, marcaram em X-Men Evolution, já que ela, sem dúvida, foi uma das mutantes mais poderosas, batendo de frente com mutantes poderosos como o próprio Magneto e a própria Jean Grey, como também, como se isso fosse dificuldade, né? Enfrentou e derrotou a Irmandade também sozinha, logo quando ela reconheceu o Pietro como integrante daquele grupo. Quando a gente chega em Wolverine e os X-Men, a Wanda já está com um aspecto mais controlado, digamos assim. Ela é como se fosse o braço direito do Magneto em Genosha, e cabe a ela apresentar Genosha para os mutantes que recém chegam à ilha. E foi o caso do Noturno, o que nesse desenho aborda um pouco da relação do interesse amoroso da Wanda com o Noturno, que em uma realidade alternativa se concretiza e eles dão filho a uma filha chamada Nocturna, que é uma mutante poderosa e chegou a fazer parte do grupo dos Exilados. Saindo das mídias e indo para o MCU, em Vingadores Era de Ultron, a Wanda e o Pietro sobreviveram a um experimento da Joia da Mente, quando eles foram expostos às Joias da Mente. E isso é muito marcado, que eles foram os únicos a sobreviverem. Até então, nada havia sido justificado. Todos então falaram, provavelmente eles sobreviveram porque futuramente a Marvel irá abordá-los como mutante. O que ocorre é que o Pietro não durou mais do que Era de Ultron e acabou sendo morto pelo Ultron na batalha final, mas a Wanda continuou aí na sua jornada como heroína. E ela não era conhecida como Feiticeira Escarlate, muito embora o visual dos seus poderes, o visual de suas roupas indicassem que ela era aquela heroína. Mas ela basicamente foi apresentada como uma genérica da Jean Grey, até porque eu não me recordo, e aí vocês podem me corrigir, quem acompanhou mais as Wandas nos quadrinhos, sobretudo nos Vingadores, a Wanda não tinha tantos poderes psíquicos, por exemplo, de causar medo nas pessoas. Isso está mais atribuído aos telepatas de primeira ordem, que conseguiam fazer isso. E a Wanda demonstrou que tinha essa capacidade telepática. E isso foi dito pela própria Maria Hill em Vingadores Era de Ultron. E ela tinha dons telecinéticos que se manifestavam pela cor vermelho. Então daí o nome Feiticeira Escarlate, que todo mundo identificava. Inclusive, os produtos licenciados vendiam como Feiticeira Escarlate. Mas a Wanda evoluiu muito os seus poderes, desde a telecinese, quando ela começou a aprender a voar, logo em Guerra Infinita, como também se tornou uma oponente formidável na batalha final de Ultimato contra o Thanos, já que ela foi a única Vingadora que fez o Thanos realmente ficar com medo, porque se ele não acionasse todo o seu arsenal, ele iria para o saco realmente. E ali nós podemos ver que os poderes da Wanda são intimamente ligados às suas emoções, e guardo o que eu vou dizer, que eu disse nesse momento, porque ela ia destruir o Thanos sem a menor dificuldade. A Wanda estava tão poderosa que ela foi capaz de destruir a espada do Thanos com um único ataque, visto que essa espada foi capaz de destruir o Capitão América, até então feito pelo material mais resistente do universo Marvel. Quando nós chegamos em WandaVision, a Wanda, em um surto pelo luto, em um surto pela dor, ela é capaz de criar uma realidade perfeita. E aí nós temos muitos elementos da dinastia M, né? Já que ela cria um Rex, ou seja, um domo, em que ela conseguia controlar as pessoas, os eventos, tudo de acordo com o que ela consumia na infância, que eram as sitcoms. E a Agnes, aquela vizinha enxerida que toda sitcom tem, se revelou nada mais, nada menos do que a poderosa feiticeira Agatha Harkness, que nos quadrinhos foi mentora da Wanda para controlar os seus dons mágicos. Mas nessa adaptação, até então, vamos aguardar aí a série da Agatha, ela foi apresentada como uma antagonista disposta a absorver os poderes da Wanda. Mas a Wanda consegue derrotar a Agatha, aprisiona ela em Westview
e ela segue a sua jornada. Só que ela estava em posse do Darkhold e ela acaba aprendendo várias habilidades de usar a magia do caos, o que a torna uma grande antagonista em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, já que a Wanda havia criado seus filhos pela magia, mas ela sabia que em algum lugar do multiverso ela poderia ter essa vida e ela estava disposta a sacrificar qualquer um que se colocasse ao seu caminho para que ela pudesse recuperar os seus filhos. E aí ela mete os pés pelas mãos, como todo mundo já viu. Ela comete uma série de atrocidades e até se dá conta de que ela era uma verdadeira ameaça, de que o Darkhold precisava ser destruído, e ela se sacrifica junto com o Darkhold. É óbvio que ela vai retornar em algum momento aí dos filmes da Marvel, mas vamos aguardar, até porque quando a torre está lá desabando, nós vemos claramente um flash vermelho que pode perfeitamente justificar que a Wanda pode ter sido levada para outra dimensão e que pode voltar aí nos próximos filmes dos Vingadores. Mas basicamente essa foi a evolução de habilidade da Wanda e que de certa forma foi muito difícil adaptar. A Marvel começou a colocar ela como uma substituta da Jean Grey, enquanto não chega com telecinese básica, telepatia, até ela se tornar talvez a heroína mais poderosa de heroína ou anti-heroína. Aí depende do ponto de vista de cada um, mais poderosa do MCU. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês sabem da Wanda que não foi comentado aqui embaixo, ou o que vocês esperam do futuro da personagem, caso esses rumores que a Marvel vai fazer um reboot para reescalar novos atores, para justamente iniciar uma nova fase, já que eles agora estão praticamente com seu acervo de personagens completos, para que justamente qual será o futuro da Wanda e justamente qual será o futuro do MCU. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, compartilhar. Eu espero que você fique bem e até a próxima.